que ele tem, Sul-Americana, que é o que vem pela frente, Copa do Brasil, com uma possibilidade de avançar e se aproximar de uma situação de muito valor, não só financeiro, como também a conquista esportiva, porque, afinal, se trata de um mata-mata e a posição do time no Campeonato Brasileiro não tem muita representatividade quando a gente olhar para os confrontos de Copa do Brasil. Muitas vezes a verdade aparece, mas a gente já viu campanhas surpreendentes, né? Em mata-mata de times que nos seus campeonatos nacionais não faziam um bom papel. Mas o Corinthians não pode abandonar rodada a rodada, jornada a jornada do Brasileirão, a importância que esse campeonato tem, porque a classificação, o local da tabela que o Corinthians ocupa nesse momento, não é nada agradável e não pode piorar de nenhuma maneira. Então são decisões a ser tomadas em relação a elenco, escolha de jogadores. Esses garotos que fizeram um bom papel contra um dos piores times da Libertadores, eles vão aparecer no time principal com essa liberdade nos momentos decisivos? O técnico do Corinthians vai contar com eles? Ou eles são figuras para substituição ou determinadas situações de jogo no Campeonato Brasileiro em que a pressão é um pouco menor, embora a tabela incomode? São coisas que precisam ser resolvidas e bem resolvidas ao longo dos próximos dias e semanas, porque os campeonatos não param, eles estão aí e o Corinthians tem que ser bem representado. Vamos falar de um assunto envolvendo o Corinthians, o reforço, talvez o maior que o Corinthians consiga, ainda tem tempo para conseguir outros, que é o Matias Rojas, vinha jogando muito bem no Racing, aliás, isso tem impacto na Libertadores, né? O Racing se classificou em primeiro e perde um grande jogador para a segunda metade do ano. Matias Rojas deu entrevista à ESPN Argentina, vamos ouvir. La decisión que tomé, gracias al momento en el que estaba futbolísticamente y también contractualmente, creo que tuve muchas oportunidades. Ninguna me sedujo tanto intuitivamente como la de Corinthians, por eso traté de escuchar a la intuición y me decidí por eso, pero sí estoy seguro que de acá a 10 años voy a estar tranquilo porque fue la decisión que hoy estoy seguro que es la mejor. Intuição. A intuição mandou essa escolha, disse o Rojas. A gente vai ver números do jogador aqui no nosso telão e eu vou jogar. Já vou fazer a pergunta enquanto os números aparecem. Vamos lá. É um cara capaz de mudar o contexto do Corinthians ou esse ambiente Corinthians vai mudar o contexto do Rojas? Mas antes, 9 gols na temporada, 18 jogos ele realizou, 16 como titular, deu uma assistência. E aí? O coletivo puxa para baixo ou ele levanta o coletivo para cima? É boa a sua pergunta, mas o nível dele, automaticamente, sempre em tese, porque nós precisamos considerar adaptação, entrosamento, a parte do jogador consigo mesmo, porque antes dessa entrevista, ele deixou claro, em declarações públicas, que se fosse a escolha dele, ele continuaria no Racing. Era lá que ele queria continuar. Não foi possível, então, diante da necessidade de sair, que foi apresentada para ele, intuitivamente, como ele disse, e isso é importante, ele escolheu o Corinthians e, evidentemente, não vem para o Corinthians a contragosto, não se tornará um jogador de difícil administração, rebeldia, nada disso, mas nós vamos precisar entender como que essa nova fase na carreira dele, em outro país, outro tipo de futebol, um contexto completamente diferente, vai se desenrolar a partir do momento em que ele gostaria de ter permanecido no Racing. Então, em quanto tempo ele vai encerrar uma etapa e, de fato, na prática, no dia a dia, iniciar outra? Em relação a nível técnico, a gente viu os jogos do Racing, a gente viu os gols do Rojas, a maneira como ele entende o jogo, a maneira como ele trata a bola, é um jogador cujo nível técnico melhora o Corinthians imediatamente. A gente vai falar de um jogo muito importante da rodada do Brasileiro. Aliás, o Brasileirão tem uma rodada pesada, né? O Palmeiras visita o Atlético Paranaense, não terá o Abel Ferreira suspenso. É jogo realmente importante em vários contextos de candidatos que lutam por Copa do Brasil, que lutam... Para vocês do estúdio e assim a gente faz um bate-papo bem legal. Bom, presidente, quero começar por algo que acabou de acontecer, né? A classificação do Corinthians para essa repescagem da Sul-Americana. Depois daquela declaração do Luxemburgo na coletiva, dizendo que o Corinthians não teria time para disputar 3 competições. Então o torcedor ficou pensando que o Corinthians não daria tanta importância para a Sul-Americana. Ontem, no último jogo da Libertadores, o banco só de jovens, né? E um time com praticamente só reservas ali jogando ontem como titulares.
Agora é uma realidade. O Corinthians está nessa repescagem da Sul-Americana. O Corinthians quer competir, vai com força total para competir. O que foi conversado entre diretoria e técnico sobre essa competição? Primeiro, boa tarde Zupac, boa tarde Vivi, Cláudia, Renato, Breno e todos os corintianos e torcedores amantes do futebol que nos acompanham. Bom, Lili, a gente tem, depende muito do momento, né? A gente tem que analisar o momento, a gente ainda não tem conhecimento de quando vão ser esses jogos, a data exata, nem quem é o adversário, como é o mando, vai ser definido ainda se o Corinthians decide em casa ou fora. O que a gente tem que deixar muito claro para o torcedor é que nós temos sequências de jogos, não dá para a gente analisar um jogo único, né? Então, ontem, por exemplo, a gente tinha um jogo importante, mas temos aí uma situação no Brasileiro que não é nada confortável, nos incomoda e a gente não quer deixar isso lá para frente para entrar num segundo turno de repente, numa situação não confortável. E em clube grande a gente sabe como funciona isso. Então, a gente já ligou o alerta. E pensando na sequência de jogos, desde ontem, né, que a gente tinha a decisão, o jogo da Libertadores podendo classificar para a Sul-Americana, a gente joga domingo já às 11 da manhã com o Red Bull em casa. Na quarta-feira seguinte, em Minas, com o América, umas quartas de final da Copa do Brasil. No fim de semana seguinte, o Atlético Mineiro fora também, pelo Brasileiro. Então, seria impossível um mesmo time fazer uma sequência de tantos jogos. E pela situação do Brasileiro, a prioridade foi dada mesmo ontem para que a gente no próximo jogo tenha mais condições de conquistar um bom resultado contra o Red Bull. E em relação à sequência vai depender da data, a situação do Brasileiro, não dá para a gente falar hoje que não vai ser prioridade. Se a gente tiver melhorado no Brasileiro, tiver numa situação melhor e dê para botar toda a força máxima num jogo de Sul-Americana, a gente vai fazer. Lógico que o Corinthians não quer descartar nenhum campeonato, mas realmente, sendo transparente com a torcida, a gente tem não tem elenco para 3 campeonatos jogando quarta e domingo e manter uma qualidade de jogo, porque a gente não está tendo um rendimento, isso todo mundo vê. Então a gente vai ter que realmente ter algumas prioridades no início e elas podem mudar com o meio do caminho, como acontece no futebol, a gente não consegue prever. E aí, nação corintiana, o que vocês acham aí da contratação do Matias Rojas? Já tá tudo certo, o Alessandro já foi hoje lá mesmo para a Argentina, em Buenos Aires, na casa do próprio jogador, para o jogador assinar o contrato aí com o Coringão. Lembrando aí que o contrato dele, né, se encerrou agora no último dia 30 de junho, então hoje, dia 1º, já pode assinar com outro clube. O Corinthians aí que venceu contra propostas de Boca Juniors, que também tentou contratar o jogador, mas ele não queria continuar na Argentina. O Santos tentou contratar o jogador, mas o Corinthians teve proposta melhor. E a Arábia, provavelmente a Arábia, né, como todos sabem, na Arábia foi muito dinheiro, né, caminhão de dinheiro, mas ele não se interessou, preferiu vir para o nosso Coringão. Deu um recado aí e comente o que você acha desse jogador. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o dedão no like, rapaziada, e também siga nós na página do Facebook, no Instagram, e temos o grupo do Facebook aí, onde a gente traz notícias todo dia de manhã, à tarde, à noite e até de madrugada, rapaziada. Se sair notícias, a gente tá postando lá para deixar vocês aí do outro lado da telinha sempre muito bem informado o que rola dentro e fora de campo do nosso Coringão, beleza? Eu agradeço a todos, vou ficando por aqui e um forte abraço.